Bom dia, meus amores! Que bom estar aqui para mais um EBD, mais um domingo que vamos aprender mais sobre o Senhor, que vamos aprender mais sobre a palavra de Deus, isso mesmo. Que bom que você tá aí do outro lado. Ai, que saudade de te dar um abraço bem forte, mas em breve, logo, estaremos todos bem juntinhos, reunidos, para a honra e glória do Senhor, tá bem? Bom dia, você que já despertou, já pegou, já tomou aquele café bem esperto, naquela caneca bem linda que vocês ganharam ano passado, né? E vem cá, já pegou o material aí da EBD? Quem já pegou? Quem pegou, muito bem, você é um aluno aplicado, isso aí, parabéns. Agora me conte, como é que vocês estão? Estão bem? Estão? Que bom saber que você tá bem, que bom saber que você tá com saúde, que bom saber que você tá aí do outro ladinho me vendo, que bom saber que agora nós vamos aprender mais da palavra do Senhor. Vamos começar orando? Vamos? Senhor Deus, Pai querido, Deus de amor, Pai, obrigada, Senhor, por mais esse domingo, Pai, que nós vamos aprender mais de Ti, mais da Tua palavra, mais sobre o Senhor, Pai. Que possamos ter mais momentos assim, de aprendizagem, Pai. Que o Senhor possa gravar em nossos corações a Tua palavra, para que possamos viver conforme os Teus mandamentos e a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aí, vamos lá. Pegou a Bíblia, pegou a canetinha, pegou o lápis e está tudo pronto, né? Nós estamos em um mês, o mês de março passou, mas continuamos esse mês em uma campanha muito importante, a campanha de quê? Isso mesmo, missões mundiais. Nós estamos na campanha de missões mundiais. E para quem não lembra, mas eu acredito que todos se lembrem, fale aí junto comigo, ó. Nós temos o nosso tema, que é isso mesmo, viva! Jesus é poder, isso mesmo, viva! Jesus é poder, isso aí, viva! Jesus é poder. Estamos aprendendo mais desse poder de Jesus a cada dia aqui na EBD, não é? Isso, a cada domingo. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho tudo que nós já vimos, não é? Tudinho que nós já vimos. Mas antes de relembrarmos, nós também vamos relembrar outra coisa, que é o nosso versículo, o versículo da campanha de missões mundiais. Isso mesmo, o versículo da campanha. Vamos lá, vamos lembrar a nossa divisa, que está em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Qual o verso? Isso, verso 7, isso mesmo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz o quê? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu o quê? Falem aí. Poder. De que mais? O espírito de amor. E mais o que? De equilíbrio. Então vamos lá, vamos repetir? Eu já sei que vocês sabem de cor. Então vamos lá. Pois, acompanha de Camila. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso mesmo, em algumas versões de moderação. Mas nós vimos esse mês que passou de março várias histórias bíblicas,
contando sobre o poder de Jesus, tudo que ele realizou aqui na terra, todos os milagres que ele realizou, né? E o primeiro, nós vimos no livro de Mateus, no capítulo 8, que dizia que Jesus acalmou a tempestade, isso mesmo. Jesus, ele acalmou a tempestade. Ele estava dentro de um barco, junto com os seus discípulos, onde começou a acontecer uma tempestade. Seus discípulos se desesperaram e acordaram Jesus, porque eles estavam com medo, inseguros. Mas quando nós temos Jesus no barquinho da nossa vida, nós não precisamos ter medo, porque Ele sempre estará conosco. E essa tempestade vai passar, vai acalmar, porque quem acalma é Ele que tem poder para acalmar a tempestade das nossas vidas, tá? E na segunda semana nós vimos no livro de Lucas, capítulo 9, que Jesus multiplicou, fez outro grande milagre, ele multiplicou apenas 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de homens, de 5.000 homens, e ainda tinha as mulheres e as crianças. E esses 5 pães e 2 peixinhos deram para essa multidão toda e ainda sobrou. Então, Jesus, ele tem poder para multiplicar todas as coisas que nós precisamos em nossas vidas, todas as nossas necessidades. Só basta confiarmos nele. E em terceiro, nós vimos em Mateus 14, capítulo 30, ou Mateus capítulo 14, verso 30, né, que Jesus, ele andou sobre as águas. Jesus, ele andou sobre as águas. Jesus, ele tem poder para controlar tudo em nossas vidas, inclusive a natureza ele controlou, né? Então, Jesus, ele é poderoso. Não precisamos ter medo, precisamos apenas confiar nele, tá? E por último, semana passada, vocês contaram aí responderam algumas perguntas que tia Mini fez. E nessas perguntas nós vimos a história do cego Bartimeu, que foi curado por Jesus. Então Jesus também tem poder para curar. Isso mesmo, Jesus também tem poder para curar. Isso. E hoje nós vamos ver mais um milagre. Isso mesmo, mais um milagre feito por Jesus. Vamos lá? Abre aí a sua Bíblia em João, capítulo 2. João, capítulo 2. Vamos lá? Abre aí. Eu já estou aqui com a minha aberta, então vamos lá. Tia Camila vai começar lendo. Acompanhe, tá? Me acompanhe. Vamos lá. Diz assim, em João, capítulo 2, a partir do verso 1 ao verso 11, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, a cada um levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles se encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fortemente,
servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Então, esse foi o primeiro milagre feito por Jesus. Jesus foi convidado juntamente com sua família, com seus discípulos, com sua mãe Maria, a ir a um casamento. Casamentos naquela época duravam cerca de uma semana de festa, então era muita festa, uma semana, né? E Jesus foi convidado e era um motivo de alegria. E geralmente eles tomavam vinhos nessas festas. E ter vinho em uma festa dessa era um simbolismo de que as pessoas estavam sendo bem recebidas naquele lugar, né? E acabar o vinho da festa seria feio para os noivos, né? Não seria legal. É como se tivesse acabado a comida antes da hora, né? A comida da festa. Então, Jesus foi convidado, foi até esse casamento, estava lá com sua mãe, quando de repente Maria percebeu que o vinho tinha acabado, o vinho da festa tinha acabado. E agora? Ela foi até Jesus e falou para ele, informou a ele que tinha acabado. Jesus falou: ainda não é a minha hora, ainda não é a hora de me aparecer, ainda não é a hora de começar a fazer milagres. Maria então respeitou, porque acima de tudo, Maria entendia que tinha colocado Jesus ao mundo, mas que Jesus veio com um propósito, que ele veio enviado por Deus para cumprir a ordem de Deus, o propósito de Deus. Então, Maria saiu, respeitou o que Jesus tinha falado, mas ela falou para os garçons daquele lugar: olhem só, prestem bem atenção no que Jesus vai dizer para vocês, tá? Eles ficaram atentos e Jesus então falou: peguem as vasilhas, as talhas, que eram grandes vasilhas naquela época, onde o povo judeu guardava a água purificada. E então aqueles homens pegaram aquelas talhas e Jesus falou: ei! Então Jesus falou para eles, né? Que pegassem as talhas, e eles pegaram aquelas talhas e Jesus mandou que enchessem aqueles potes de água. Isso, que enchessem aqueles potes de água. E os homens foram enchendo, enchendo e enchendo. E depois que eles encheram, como um jarro assim desse, depois que Jesus falou: encham, encham de água, encham de água. E aí eles foram enchendo e enchendo e enchendo e enchendo e enchendo e enchendo. E aí depois que eles terminaram de encher, Jesus falou para eles: agora peguem e levem isso, peguem e levem para o mestre-sala, que era o responsável, isso mesmo, o responsável pelaquela festa, e mande que ele prove a água. Só que eles não sabiam que aquela água tinha, olha, se tornado em vinho. Aquela água tinha se tornado em vinho. Isso mesmo, Jesus tinha feito seu primeiro milagre, que foi transformar água em vinho. Isso mesmo, Jesus, ele transformou água em vinho. Então, quando aquele responsável pela festa viu tudo, viu aquele vinho, tomou daquele vinho, ele provou daquele vinho e ele viu que delícia, ele ficou maravilhado. Ele chamou o noivo e disse: todos geralmente oferecem primeiramente aos seus convidados o que tem de melhor,
né? Geralmente na festa é servido logo o que tem de melhor, por último. A gente serve o mais inferior, que não tá tão gostoso, porque as pessoas já estão com a barriga cheia, né? Mas não, ele ficou maravilhado, né? E o noivo não tinha entendido o que, né? Ele tinha falo, e nem o mestre Sala também sabia, né? O que tinha acontecido, que aquele vinho tão gostoso tinha ficado por último. Mas aquele vinho tão gostoso foi o vinho do milagre. Foi o que Jesus tinha transformado. A água em vinho. Jesus transformou a água em vinho. Esse foi mais um milagre feito por Jesus. Mais um, sim, Jesus, ele transformou. Ele realizou esse grande milagre. E assim, todos aqueles que entenderam e que viram, começaram a crer nele. Começaram a crer que realmente aquele era o Filho de Deus. Pelos milagres que ele iniciou, pelo milagre que ele começou a fazer. Então esse foi o primeiro milagre de Jesus. E aí, o que vocês acharam? Na nossa vida, nós todos os dias vivemos milagre. E o mesmo Jesus que passou aqui nessa terra é o mesmo Jesus que está com o Pai. E ele continua fazendo milagres. Quando nós cremos que ele pode, quando nós temos fé que ele pode, ele faz milagres. Assim conforme a vontade dele e o querer dele. Então, eu te convido a pensar, a relembrar dos milagres que você já viveu aqui na Terra. Ou então, o milagre de alguém que você já presenciou, alguém que foi curado, alguém que recebeu alguma bênção, alguém que teve sua vida transformada. E nos conte. Esse é o nosso desafio da semana. Esse é o desafio. Espero que vocês gravem um vídeo nos contando qual milagre você já viveu, né? Depois que você aceitou a Cristo. Qual o milagre você viu através da vida de outras pessoas também que aconteceu? Conta aí pra gente. Qual foi esse milagre? Nós queremos saber, porque Jesus, ele é o mesmo que realizou os milagres lá, quando ele veio aqui, há muitos e muitos anos atrás, quando ele esteve aqui na Terra. Ele continua sendo o mesmo Jesus que realiza milagres. Então nos conte aí, qual milagre você já vivenciou ou você já viu acontecer na vida de alguém? Nos conte, tá? Espero que vocês possam nos contar milagres grandiosos, tá bom? E que vocês guardem no coraçãozinho de vocês que o mesmo Jesus que realizou o milagre lá no passado é o mesmo que continua realizando hoje. Que continua realizando. Que realizou ontem, que realiza hoje e que ainda vai realizar muitos e muitos e muitos e muitos milagres. Vamos orar agora para encerrar? Senhor Deus, Pai querido, Pai, te agradecemos e te entoamos louvores, pois o Senhor é poderoso para fazer milagres. Obrigada, Deus, pelo milagre que nós temos no dia de hoje, de termos acordado bem, Senhor, de estarmos bem, Pai. Obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Obrigada por tudo que está fazendo e tudo que irá fazer, Pai. Obrigada, Deus, cada milagre que o Senhor realiza em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que o Senhor possa também estar tomando cada missionário, que eles possam estar vivendo o milagre de ganhar almas para Ti. Que eles possam estar vivendo o milagre de, mesmo estando em lugares onde o Evangelho é proibido, eles estejam vivendo, vivenciando, falando e proclamando a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, crianças. Que Deus abençoe meus juniores abençoados da EBD.